Opa, aqui é o Timóteo, aqui é o professor mais uma vez com vocês e dessa vez para resolver toda a parte de função afim da apostila 1, tá? E para você que não tem minha apostila 1, tá no site, vai ficar na descrição do vídeo, tá? É só entrar lá no meu site do professor e lá você vai fazer um cadastro rapidinho e recebe um link para fazer o download de toda a minha apostila 1, é totalmente gratuita. Então vamos lá, façam um download e se divirtam, tá? Não é à toa que eu vim falando que é através do exercício, através da prática que a gente mais aprende, principalmente matemática, tá? Então é botando prática, vendo exercícios e muitas coisas parecidas com o que você vai ver no vestibular, que você se prepara para esse vestibular, tá? Então eu preparei várias listas, inclusive eu lanço minhas listas diariamente para meus alunos, ou melhor, eu lanço dia de segunda, quarta e sexta. Então para você que faz o cadastro, faz o download da apostila 1, você também recebe as minhas listas, as listas do professor, tá? Então você recebe no seu e-mail toda segunda, quarta e sexta minhas listas. E vamos lá, vamos começar logo aqui a minha solução da parte de função afim. E a primeira questão é o seguinte, ó. A primeira questão fala assim: na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, né, verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. O tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo que a luz vermelha fica acesa. A luz verde fica acesa em um ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? Então, ele deu várias informações, né? Então, nós temos 3 semáforos aqui, que é o vermelho, obviamente, o amarelo e o verde. E ele fala o seguinte, né? Ele fala que o amarelo fica aceso 5 segundos e ele dá as informações. Ele vai dizer que o verde fica aceso x segundos, mas que é mais importante ainda, né? Vamos começar a colocar aqui, ó. O amarelo é 5, o verde ele é x segundos, mas mais importante ainda, o verde ele é 2/3 do tempo que o vermelho fica aceso. Então, se eu chamo o verde de x, né, como ele pediu para chamar, x, né, o verde chamei de x e ele é 2/3 do vermelho, eu vou chamar o vermelho de v, tá? Então, o x é 2/3 do vermelho. E aí ele fala mais, né? O tempo total que o semáforo fica aceso é y. Então, se o tempo total que ele fica aceso é y, eu tenho que somar o tempo de cada luz. E na hora que eu somo o tempo de cada luz, eu vou ter o tempo total do semáforo, que é y. Ok, e aí depois a gente vai relacionar y com x. De qualquer forma, o problema é o v. A gente não tem o v, tem uma relação do v aqui. Então dá pra gente descobrir o v de acordo com essa relação. Como é que a gente faz? Se eu sei que x é 2/3 de v, eu vou passar então 3 que está dividindo pro outro lado da balança, né, pro outro lado da equação, multiplicando, e o 2 que está aqui em cima multiplicando, eu vou passar pro outro lado da balança dividindo, né? Então eu vou ter vai ficar o v do lado de lá, o 3 vai passar multiplicando, vai ficar 3x, o 2 passa dividindo, fica dividido por 2. Então o meu v, ele é 3x sobre 2. Morreu, porque tudo que eu tenho agora ou é x ou é y, né? O v virou alguma equação em relação a x. Então o que é que vai acontecer? Se eu somar todo mundo, ó, vou somar o x do verde, o y, que é 5, né? Ou melhor, o amarelo aqui, que é 5, o v, que está aqui, isso tudo vai dar o y, que é o total, e aí o v, eu acabei de descobrir que o meu v, ele é 3x sobre 2, então vou somar essa equação. No momento que eu somo, ó, veja que tem uma fração aqui. Você pode fazer MMC de um lado e MMC do outro. O que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro multiplicar todo mundo por 2. Porque no momento que eu multiplico todo mundo por 2, vai ficar cada termo multiplicado por 2, principalmente a fração. E no momento que essa fração ficar multiplicada por 2, vai cancelar esse 2 aqui de baixo, né? Então eu vou ter tudo vezes 2, vai ficar então 2x, 10, aqui vai ser tome, morreu, né? Tchau, tome, morreu que esse 2 está dividindo, e y vezes 2 dá 2y. Foi? Ok, agora é só questão de organização, vou passar esse 2y pro lado de cá, então vou ficar com 2 mais 3, 5x, mais 10, o y vem para cá, se ele está trocando de membro do lado da balança, ele vai ficar negativo, menos 2y igual a 0. Beleza, só por uma questão mais uma vez de organização, como está nos meus resultados, vou colocar o y aqui na frente do 10, então ficarei com 5x menos 2y mais 10 igual a 0, alternativa correta, letra B de bugando aí. Para quem não conhece, inclusive, Desbugando é a live que o professor faz para tirar dúvida dos alunos toda terça e sexta às 2 horas da tarde lá no Instagram. Beleza? Então, letra B, vamos para a segunda questão. A segunda questão é o seguinte, ó. A segunda questão também é uma questão do Enem, que fala o seguinte: no Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. A pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, em planos telefônicos.
O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Então tem um gráfico aqui que tem o tempo mensal de chamadas e tem um valor que a pessoa paga. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com telefones. Então, dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamadas, ou seja, para o gasto previsto para que essa pessoa, no caso, ele tem um tempo de chamadas aí para cada situação, para cada plano que ela recebeu, só que ela só quer gastar R$ 30. Então, se ela quer gastar somente R$ 30, essa questão vai ficar mais simples do que parece, que a gente só precisa analisar o gráfico de uma função no primeiro grau, que no caso são gráficos de retas, tá? Então a gente vai analisar somente esse gráfico aqui. E como é que fica a análise desse gráfico? Vai ficar o seguinte, ó. Tem o meu gráficozinho, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos R$ 30, que é o máximo de valor que ela quer pagar, ela só quer pagar 30, até 30, pá. Coloquei uma retinha aqui para definir, que aqui é meu teto, ou seja, nada acima disso aqui, nenhuma dessas retas acima disso aqui eu posso usar, ela não vai gastar, né? Porque ela só quer somente até R$ 30, ela não quer pagar mais que isso. E aí de cara já consegue umas coisas, ó. Já dá pra gente excluir a E e essa aqui a B, ó. Então a B dá pra excluir porque ele fala que é um valor fixo aqui, ó. Você paga R$ 50 fixo e tem um minuto que você quiser, no caso até 60 minutos. Mas ela não quer pagar 50, ela só quer pagar até 30, então essa B morreu. E a próxima que a gente pode excluir, na verdade, é nem a E. A gente exclui, na verdade, essa aqui que foi a D. Por que a D? A D, ela começa do 30, então não nos serve. E aí abaixo daqui só restou a restou a C e restou a E. E aí, o que é que dá pra gente fazer em relação a isso? Vamos analisar melhor como é que está comportando então cada uma das três. Como é que está comportando cada uma das três? Vamos passar o primeiro traço aqui, ó. Se a gente vir olhando, a gente vê que bem nesse ponto aqui é onde a A corta. Se a A corta aqui, ó, veja que esse valor que está, o tempo na verdade que a A corta aqui nos R$ 30, é bem próximo do 20. Se eu continuar e vou olhar para aqui, ó, ver que eu vou ter esse corte aqui e está bem um pouquinho a mais que 20, né? Só que essa telefonia aqui é a E. E quando eu vou mais para frente ainda, veja que tem uma reta que nesse ponto aqui dos R$ 30 que ela paga, ela consegue ter quase que 30 minutos, ou talvez 30 minutos aí de minutos. Então, quando eu vou olhar as três, que no caso seria a E e a C, a gente vê que a C ela passa mais tempo pagando esses R$ 30, então ela é mais vantajosa. Então a alternativa correta a gente não tem mais o que negar, letra C de coisa, tá? Dessa questão que é uma questão do Enem em 2014. E vamos então para a próxima questão, questão 3 do professor, que é uma questão da UNICISAL aqui da Universidade Estadual aqui de Alagoas. E é o seguinte, a reta de equação, né, que é y igual a x mais b, ele tem a equação de uma reta aí, né, completa, contém o ponto 1 e menos 2 e passa pelo vértice da parábola de equação y menos 8x menos 2x quadrado. A equação dessa reta é dada por... Então ele deu aqui, perceba que ele escreveu inclusive as equações da reta no modo geral, né, da forma geral da equação da reta. De qualquer forma, ele deu um ponto e deu a dica para a gente contar outro ponto. E a dificuldade da galera nessa questão não está muito nem correlacionada com o fato da função no primeiro grau, mas sim com o fato de lembrar como é que a gente faz para encontrar o bendito vértice da parábola, tá? Que não é difícil nessa questão. Vamos lá. Se eu tenho aqui minha equação do segundo grau, eu sei o seguinte, ó, que o vértice de uma parábola é uma pá ordenada, ou seja, uma coordenada. O que é que a gente vai fazer? Vamos encontrar então quem é que é x do vértice. Pelas equações de equação lá do segundo grau, a gente sabe que x do vértice é menos b sobre 2a. Show de bola. O y do vértice, menos delta sobre 4a. Tio, eu preciso demonstrar isso aí para você saber? Não, cara. Você precisa decorar essas coisas. Infelizmente, faz parte do processo. Você tem que entender de certa forma como você utiliza isso, mas chegar nas equações não é tão necessário. Tá? Não é tão necessário, apesar que pode ser que tenha algum processo aí no meio que você precisa entender. Não são raciocínios difíceis, mas que não são vantajosos em relação a tempo. Você precisa aprender a resolver a questão de maneira mais rápida possível, então você vai ter que, de qualquer forma, ter que decorar quem é x do vértice e y do vértice. Você não vai estar na prova demonstrando fórmulas, né? Então vamos continuar aqui. O que é que vai acontecer? Eu tenho x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos continuar aqui, ó. O meu delta, para quem não está lembrado, é b ao quadrado menos 4ac. Então, sabendo que a equação do segundo grau que ele deu foi essa, a gente retira daqui quem é que é o a, quem é o b, quem é que é o c da equação do segundo grau, né? Então, ó, o a menos 2 é o termo que acompanha x ao quadrado. O b é menos 8, o termo que acompanha o x.
E o C, 0, ou seja, é o termo que não acompanha ninguém, né? Seria o termo neutro aqui, que não estaria acompanhando nem x ao quadrado, nem x. Ele estaria sozinho, ele não existe, então esse valor é 0. Então tem um A, B e C. Basta substituir então para descobrir quem é meu delta, até porque eu vou precisar dele para saber quem é y do vértice. Então, vamos lá. O B aqui ó, vai ficar B ao quadrado. B ao quadrado, então é menos 8 ao quadrado. Então é menos 8 ao quadrado. E menos 4, né, vezes o A, que a gente descobriu que é menos 2, vezes o C, que é 0. Foi? Conta agora, ó. Menos 8 ao quadrado é 8 ao quadrado, 64. E menos ao quadrado é menos vezes menos, que dá mais. Então vai ficar mais 64. E aqui do outro lado, 0, né? Tá qualquer coisa aqui multiplicando por 0, vai dar 0. Então só repetir o 0. Então 64 menos 0, meu delta é igual a 64. Foi. Então se eu tenho que o delta é igual a 64, eu posso continuar e descobrir agora quem é que é x de vértice. Que o x de vértice vai ficar menos b sobre 2a. Né? Então menos b sobre 2a da equação de segundo grau vai ficar menos 8. Observa, presta muita atenção nisso aqui. Por que muita atenção? Tem gente que erra por bobagem. Tem gente que bota aqui só menos 8. E observe que é menos o B. O B é um pacotinho chamado de menos 8. O menos aqui é da fórmula. Então é menos 8. E aí eu vou ter um joguinho de sinal aqui que menos com menos vai dar mais. A gente vê isso já no próximo slide. E aqui, ó, eu tenho 2 vezes menos 2, porque é 2 vezes o A, que é menos 2. Beleza, então agora vamos para y do vértice, que é menos delta, ou seja, o delta é 64, sobre 4a, que é 4 vezes o A, que é menos 2. Foi. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Menos com menos dá mais 8. 2 vezes 2 dá 4, e aqui o mais com menos dá menos, então menos 4. Divisão de mais com menos dá menos, e 8 dividido por 4 dá 2, então vou ter menos 2, é meu x do vértice. O meu y do vértice eu vou ter aqui menos 64, repete, 4 vezes 2 dá 8, mais com menos dá menos, então eu vou ter o quê? Eu vou ter então menos 64, 4 vezes 2 dá 8, então menos 8. Beleza, menos, divisão de menos com menos dá mais, 64 sobre 8 dá 8, então y no vértice mais 8. Pronto, montei meu x no vértice, montei meu y no vértice, então tenho minha segunda coordenada que a minha reta passa. Então, dada a minha reta, né, já que eu tenho a minha reta que foi essa equação y igual a x mais b, agora eu tenho 2 pontos dela. Se eu tenho 2 pontos dela, que no caso foi o dado da questão, 1 e menos 2, e agora o que a gente descobriu, menos 2 e 8, que é o vértice da parábola, a gente consegue descobrir qual é a equação dessa reta. Como é que a gente faz para descobrir essa equação dessa reta? Tem gente que vai querer fazer delta y, delta x, tem gente que vai, sei lá, querer fazer método da substituição, que inclusive é que eu vou fazer agora para vocês. Tem gente que faz por desenho, né, faz o gráfico e pega a tangente do ângulo da inclinação. Fica à vontade, eu vou fazer por método da substituição, melhor, método do sistemazinho, vou montar um sistema de equação, que eu prefiro, tá? Então vamos lá, montando aqui o meu sistema de equação, eu tenho que o y é menos 2, para esse caso aqui, ó. Então se eu pegar essa primeira equação, o y dela é menos 2 e o x dela é 1. Então vou trocar o y por menos 2, o a eu não tenho que trocar, até porque eu quero descobrir quem é a e quem é b da equação do primeiro grau. O x é 1, então vou trocar por 1. E tenho aqui no final o b, que eu também vou precisar descobrir, porque eu preciso descobrir qual é essa equação do primeiro grau. Foi, beleza, então o que é que vai acontecer? Vamos para a próxima, aqui o x é menos 2 e o y é 8. Então o y é 8, a x menos 2 mais b. Beleza. Pode resolver agora, só resolver o sistema. Você pode resolver por soma, por substituição, por escalonamento. Mais uma vez, fique à vontade. Eu vou utilizar a soma porque é clássico utilizar a soma aqui. No momento que eu multiplico a primeira por menos 1, isso aqui vai virar menos b, então morreu minha primeira incógnita. Porque na hora que eu somo menos b com mais b, isso aqui dá 0, então ele nem aparece aqui embaixo. O menos 1 vezes o 1 vai ficar menos 1. E aí na hora que eu somo menos 1 com menos 2, isso dá menos 3. Então meu a vai ser multiplicado por menos 3. Eu tenho menos 3a, né? Aqui o meu tchai, meu pum do b que morreu. Então vou ter menos 1 com menos 2, que dá menos 3a. E menos 2 vezes menos 1, menos com menos a gente já sabe que dá mais. Então isso dá mais 2 com mais 8, isso dará 10. Então eu tenho que minha função aqui ficou então 10 igual a menos 3a. O que é que eu faço para resolver isso aqui? Eu posso jogar o a para o lado, menos 3a para o lado, o 10 para o outro. Na hora que eu jogo menos 3a para o lado de cá, ele fica o quê? Positivo. Trocou do lado da balança, troca o sinal. O 10 vai para lá, vai ficar menos 10. Trocou de lado da balança, troca o sinal. Então eu vou ficar com 3a igual a menos 10. Passa o 3 dividindo, então terei a igual a
Menos 10 sobre 3 que passou dividindo. Ele está multiplicando, trocou de lado da balança, troca de operação, troca de sinal. Então fica menos 10 sobre 3. E agora o que é que eu faço? Agora é substituição, né? Se eu já tenho A, eu substituo em algumas das duas equações que eu tenho para descobrir o B, né? Então vamos lá, eu posso jogar tanto na primeira quanto na segunda. Por uma questão de simplicidade, vou jogar na primeira. Então o que é que vai acontecer na hora que eu troco o A pelo A daqui? Vai ficar menos 2. O A é menos 10 terços, troquei. O 1 e o B repete normalmente. O que é que eu preciso fazer agora? Uma multiplicação simples aqui, né? Qualquer coisa vezes 1 é essa mesma qualquer coisa, então repete. Vou pegar então essa situação aqui, eu vou pegar e jogar ele pro lado de lá. Então tem o menos 2 já que estava do lado de cá. Se ele vir para cá, ele está subtraindo, ele vai para cá somando, então vai ficar mais 10 terços. O que é que eu preciso fazer agora? Um MMC. Estou ficando sem espaço no meu quadro, vamos puxar um pouquinho para cá. Então o que é que vai acontecer? Vou fazer MMC aqui de 3 e 1, né? Lembra que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, da divisão. Então se eu coloco o 1 em qualquer canto, ele não altera a minha conta. Então menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Então não estou alterando, mesma coisa se eu estivesse multiplicando por 1. Então vou ter menos 1 aqui embaixo. Menos 1 não, vou ter 1 aqui embaixo. Então terei 3 e 1. O MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3 e 3 vezes 2 dá 6. Lembrando que é 1 menos 2, então menos 6. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 10 dá 10. Foi? Menos 6 mais 10, isso dá mais 4. Então, ou 10 menos 6, como você preferir. Isso dá mais 4 sobre 3. É o meu B da minha equação do primeiro grau. Então, eu tenho A, tenho B. Vamos lá, o que acontece? Tenho A, tenho B aqui. Então, minha equação fica YAX mais B. Tio, tu encontrou a equação, mas cadê a alternativa? Como é que faz para marcar? Opa, é mesmo, é. Quando a gente vai olhar, que a gente olha a alternativa, vê que está da maneira, da forma geral da equação do primeiro grau. Então preciso tirar essas frações que estão aí e jogar todo mundo para o lado de cá. Vai ficar tudo zero. Então jogo todos para o lado de cá e ficarei com a minha equação do jeito que ele quer na questão. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Então vou multiplicar todo mundo por 3. Por que multiplicar todo mundo por 3? Porque eu somo com as frações, né? E quem não tem fração fica multiplicado pelo 3. Então 3y, aqui tchá, aqui tome. Então 3y repete menos 10x, repete o 4. Show de bola, foi. Então, se eu jogar o pessoal para o lado de cá, lembrando de colocar o x na frente, né? Então terei 10x na frente, vai trocar e ficar positivo. O 3y atrás. E mais 4 vira menos 4. Do lado de lá não restou nada, ficou o 0. Então dá para agora a gente marcar até que enfim a alternativa letra D de doido dessa questão da incisal. Show de bola, questão 3 resolvida. Vamos então para a questão 4. Questão 4 é uma criação do professor aí, baseada em uma das questões do Enem, tá? Lembrando que eu não crio minhas questões de maneira aleatória, do além, não. Talvez o contexto sim, mas a lógica da questão não. Eu pego baseada em algumas das questões do Enem e recrio, trocando a situação e valores, obviamente, porque é o que acontece de uma prova para outra, tá? Não dá para mudar a matemática é a mesma, por mais que ela se atualize, que ela fique mais sofisticada, no fim das contas o raciocínio para as coisas, principalmente para as coisas básicas, é o mesmo. Então vamos lá, questão 4, o que é que tem na questão 4? Dois trens se deslocam de uma estação A para uma estação B. Ambos possuem a mesma velocidade, obviamente, e aí o tempo de deslocamento de uma estação para outra é 7,5 minutos. Foi. Sabendo-se que 132 segundos da partida do primeiro trem do ponto A, vê quando ele fala que é o primeiro trem, mas não necessariamente ele partiu primeiro, tá? Porque ele saiu do ponto A e ele encontrou-se após esses 132 segundos com o segundo trem que estava vindo do ponto B. Então, trem 1 encontra com o trem 2 após 132 segundos. Então, quanto tempo após ou antes do primeiro trem partir da estação A, o segundo trem teria saído da estação B. Então, algum desses dois trens aí saiu primeiro, tá? Então, o outro teve que ficar esperando. A gente tem que saber quem é esses trens aí. Então, vamos lá. Vou ver que eu sei que o tempo de uma para outra é 7,5 e eles andam na mesma velocidade. Então, essa velocidade eu não vou me importar. O que é que vai acontecer, então? Eu sei que o A, quando ele saiu, uma coisa que a gente vai precisar até saber aqui. Eu sei que o A ele saiu daqui para cá e levou 132 segundos. Vamos olhar para a metade desse tempo aqui. Porque a metade desse tempo aqui me diz o seguinte, cara, se eles tivessem saído no mesmo instante, se eles têm a mesma velocidade, eles se encontrariam no mesmo ponto. Se eles se encontrarem no mesmo ponto, que no caso seria o centro, né, levaria 3,75 minutos para cada um, que é a metade do tempo total, né? Então cada um deles andaria a metade. Tá, mas isso não ocorreu. O que foi que aconteceu na verdade? O A, ele saiu e levou 132 segundos. Que isso
se eu fosse calcular em minutos, eu teria que dividir, né? Porque 60 segundos tem 1 minuto, 1 minuto tem 60 segundos. Então eu preciso dividir meus 60 segundos por 60 para chegar no meu 1 minuto. Então 132 dividido por 60, isso vai me dar 2,2 minutos. Então eu tenho 2,2 minutos, que é o tempo que esse rapaz anda para a direita, que ele sai, no caso, que é o tempo que ele encontra com o B após sair da estação A. Show de bola! E aí o B tá vindo, né? E se o B tá vindo, cara, ele vai ter que ter andado mais da metade. O A ele não andou a metade ainda, tá longe da metade. Então, para ele encontrar o B aqui, o B vai ter que ter andado mais da metade. Então, o B não pode sair daqui no mesmo instante antes ou depois, igual ou depois dele, né? O B vai ter que ter andado já um pouquinho. E a partir de algum ponto daqui, mais ou menos, ele vai ter que andar o quê? O mesmo tempo, né? Ou seja, se ele tivesse daqui para cá, a distância que ele encontra é essa, né? A distância que eles encontram nesse ponto aqui. Então, se ele teve que andar ao mesmo tempo, ele teve que sair de um canto, de uma posição, tal que essa posição seja uma distância até o ponto de encontro que leve o mesmo tempo que o A levou, na verdade, que o primeiro trem levou para sair da estação A até o ponto de encontro. Então, tem alguma distância por aqui, que eu não sei qual é, que o segundo trem saiu, né, até o ponto de encontro e tem que ter sido o mesmo tempo, né? Então, tem uma distância aí que é igual, né, que é igual da distância que o primeiro trem saiu do A até o ponto de encontro, tem uma distância aí, uma posição, que essa distância até o ponto de encontro, no caso dessa posição até o ponto de encontro, é a mesma distância para o trem, para o primeiro trem. Então, o que é que vai acontecer? A gente vê, baseado nisso, que o B, ele saiu antes, tá? O negócio é saber quanto tempo antes, né? Ele vai ter que já ter andado esse pedaço. Se ele saiu desse canto para esse canto com esse tempo, ele já teria ter que andado esse pedaço inteiro aqui. E quanto tempo é esse pedaço inteiro? É fácil de analisar, cara. Quanto é que é essa reta toda? 7,5, né? Então essa reta toda aqui é 7,5. Eu quero isso, então eu tiro esses dois pedaços, ou seja, menos 2,2 desse, menos 2,2 desse. Então vamos lá, 7,5 menos 2,2, 5,3. 5,3 menos 2,2 de novo, 3,1. Então a distância que esse rapaz já teria saído antes seria essa, e o tempo para percorrer ela seria 3,1 minutos. Então, para a gente marcar, o que é que aconteceria? Opa, não tem. Se não tem é porque pode ser que esteja aqui nos segundos. O que é que a gente faz? Eu sei que de segundos para minuto a gente dividiu, de minutos para segundo a gente multiplica. Então, 3,1 minutos vezes 60, isso me daria 186, né? Vai passar a vírgula para cá devido ao zero. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 186 segundos, alternativa correta, letra B, de bugado, mais uma vez aí para essa questão. E aí você me pergunta, professor, tu fez com negócio de reta aí, onde é que está a função no primeiro grau nisso? Vamos analisar como daria para fazer essa questão por função do primeiro grau, né, montando um gráfico, só que daria mais trabalho, tá? A gente evita ela porque realmente dá mais trabalho. Mas vamos olhar aqui, como é que seria? Eu tenho a mesma situação, teria que usar os mesmos argumentos para entender que o B saiu na frente, tá? Então, se o B saiu na frente, eu já tenho o meu gráfico aqui, e o B ele sai desse ponto, o segundo trem sai da estação B, e eu vou colocar minha estação A aqui no comecinho, tá? Vou dizer que ela é o começo e a ponto B é a estação que é mais na frente, né? A segunda estação B. Então, o segundo trem ele já sai antes do A, né? Pelos mesmos argumentos, tá? O 2,2, a metade seria 3,75, então o B deveria sair primeiro. Então, se o B saiu primeiro, o A passou um tempo aqui parado, ó. B que passou, o tempo andou de análise, passou-se o tempo, só que o A não saiu do local. E logo depois de um certo tempo, ele começou a andar. Então ele vai até o encontro do B, que é esse ponto de encontro aqui. Então, não dá para analisar o gráfico desse jeito. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar aqui, ó. Eu tenho que fazer a análise das minhas duas retas a partir daqui. Mas aqui eu sei a distância daqui. Na verdade, eu sei qual é o tempo daqui para cá, se eu quisesse andar, né? Isso aqui é uma distância, mas eu sei o tempo daqui para cá, ou melhor, ó. O tempo daqui para cá eu sei que é 7,5 minutos. Tá? Então dá para eu saber como é que é essa distância aqui em relação a esse tempo. Mas eu não sei qual é essa distância. Eu vou chamar de um ponto B', tá? O problema é saber que justamente esse ponto B' é o ponto que o B deveria sair para andar a mesma distância, ou seja, no mesmo tempo, para encontrar o trem A, já que eles têm a mesma velocidade. Tá? Então é esse ponto aqui que eu preciso encontrar uma das incógnitas, né? É porque ele calcula exatamente que vai carregar o tempo, né?
o tempo daqui do ponto, na verdade, daqui desse ponto até esse ponto, o tempo dessa região, que é o tempo que o primeiro trem fica parado, né, que ele não se move, ele continua na estação A por todo esse tempo, que a gente descobriu da outra forma que isso dá 3,1 minutos. Quem sabe isso seria uma maneira de resolver essa questão para um outro vídeo. Beleza? Então vamos lá. Se vocês querem um vídeo dessa questão, deixa no comentário como é que a gente faz isso aqui, tá? Se tiver uns comentários aí, a gente grava o vídeo de como é que seria essa questão, resolvendo pelo fato desse gráfico aí, montando equações. Ficariam as continhas mais pesadas, mas dá pra fazer, não é difícil, tá? É simplesmente perigoso, você pode errar uma contra a outra. Mas dá pra gente fazer o vídeo, a gente grava o vídeo, isso aí, deixa teu comentário, porque queria ver isso aí resolvido por esse gráfico, deixa aí. Vamos lá, vamos pra quinta questão, quinta e última. Considere as retas de equações J, T e H, né? Tem as equações delas aí. Tais que J intersecta o eixo das coordenadas em 3 e 0 e 0 e 6. Ou seja, ele deu 2 pontos aí, já dá pra gente, se quer, dá até pra gente descobrir quem é J. T passa pelo ponto 9 e 3 e H intersecta o ponto 5 e 2. Logo, com essas duas não dá, porque a gente tem um ponto para cada uma delas. Sabendo-se que J é perpendicular à reta H, opa, e que T e H são paralelas, opa, pode-se concluir então que A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a, que A mais B, essas incógnitas, que na verdade esses valores que ele quer encontrar aqui, são justamente os coeficientes angulares e lineares das minhas retas. Essa questão dá mais trabalho, né? A gente tem muita informação, muita reta para descobrir, mas que não é difícil. A gente só precisa organizar as ideias. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou separar aqui. Minha J é essa equação. E ele deu essas duas coisas sobre ela aqui. Ele falou desses 2 pontos que pertencem a essa minha equação J. Da T, ele deu a equação, né? Não tenho nada sobre ela, mas deu esse ponto aqui também. Da H, ele fez a mesma coisa. Ele também deu um ponto. Aí ele começou dando as dicas. A primeira dica que ele deu foi que a J é perpendicular a H, ou H perpendicular a J. Isso traz uma informação pra gente, que a multiplicação dos coeficientes angulares delas é igual a menos 1. Então, quando eu multiplico o coeficiente angular dessa, que é vezes o A, isso deve dar menos 1. Show de bola. Ok, a próxima ideia que ele dá é que T é paralela a H. Então, ele deu que T é paralela a H. Qual a informação que a gente tem? Que os coeficientes angulares são iguais, elas têm a mesma inclinação. Então, se elas têm a mesma inclinação, então o C é igual a E. Foi, show de bola. A gente só precisa usar isso agora a nosso favor. Vamos trabalhar logo com a J, porque a gente já tem os 2 pontos dela, então já dá pra gente montar com ela. Eu só preciso montar meu sistema, ó. No lugar de X, vou colocar o 3. No lugar de Y, vou colocar o 0. O mesmo para o outro ponto. No lugar de X, vou colocar o 0. No lugar de Y, vou colocar o 6. Montei meu sistemazinho, só preciso resolver esse sistema que é fácil pra caramba. Por que é fácil? Ele deu F de 0. Quando X é 0, o Y é 6. Então B é 6. Por que o B é 6? Ó, A vezes 0, isso daqui dá quanto? 0. Se isso aqui dá 0, então só me resta o quê? Que B igual a 6. B mais 0 é B, né? Agora o 0 é o termo neutro da soma e da subtração. Então, se eu somar ou subtrair por 0, não vai mudar minha conta. Então é só repetir o B aqui embaixo. B igual a 6. Show de bola. Se eu tenho B igual a 6, é só jogar na equação de cima que eu descubro o A, ó. Então vai ficar 0 igual a vezes 3 e o B é 6. Passo então meu A pro lado de lá. Vou ficar então com... Se ele trocou de lado, troco o sinal, né? Então ele será mais, aqui ele vai virar menos. Passo então esse menos 3 dividindo, então ficarei com 6 dividido por menos 3. Uma divisão de um positivo com um negativo, isso dá o quê? Negativo, né? Então 6 dividido por 3, isso dá negativo de 2, né? 6 dividido por 3 dá 2 e é 6 por menos 3, então isso dá menos 2. Então tenho o meu A. Foi, se eu tenho A, ó. Incrível, cara, a conexão nessa questão. Só jogar lá, eu descubro quem é o E. Então vou ter E vezes menos 2 igual a menos 1. Passo então esse menos 2 dividindo, então ficarei com menos 1 dividido por menos 2. Menos com menos isso dá mais. Então só menos com menos dá mais, então ficarei com 1/2. Quem quiser usar o 0,5, fique à vontade, eu prefiro fração. Show de bola. O que é que eu posso pegar agora? Pego o E, jogo na minha equação e substituo o meu ponto. É fantástico, então vai ficar Y é 2 e o X é 5. E o meu E eu descobri é 1/2. Então só jogar, ó. No lugar de Y coloquei 2, no lugar de E coloquei o meu 1/2, no lugar de X, ó, coloquei o meu 5. E o F é só repetir porque é ele que eu vou descobrir. Beleza, então 5 vezes 1 dá 5, então ficarei com 2. 5 vezes 1 dá 5 sobre 2.
Passou pro outro lado, ó, trocou de sinal, ficou positivo, ficou negativo, tava positivo, ficou negativo. E aqui fiquei sem espaço, vamos puxar isso um pouquinho mais para cima. O que é que vai acontecer? Eu tenho um 2, né, dividido por 1, agora o 1 é o termo neutro da multiplicação e da divisão. Posso colocar ele aqui embaixo, então MMC de 2 e 1 dá 2. Então vamos lá, se dá 2, 2 dividido pelo 1 que está aqui embaixo dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá, e 1 vezes 5 dá 5, então tem um 4 menos 5 igual a F. Beleza, então 4 menos 5, vou ficar devendo 1 então, né? 4 menos 5 dá menos 1 sobre 2 é o meu F. Show de bola, agora eu já tenho outra informação que é meu E, já tenho o meu F. E esse E, já que eu sei que o C é igual a esse E, ó, é fantástico, eu posso jogar esse C, ó, aqui. E já sei, na verdade eu posso jogar esse E aqui, descobrir quem é o C, que é o mesmo valor. Facinho demais. E agora, se já tenho o C, só preciso fazer a mesma coisa que eu fiz na equação anterior. Eu só preciso jogar o C aqui dentro dessa minha equação, ó. Depois que eu jogo aqui dentro, eu só substituir o ponto e descobrir quem é D. Por quê? O Y é 3. Separei aqui para poder organizar, tá ficando uma bagunça, né? Então, o Y é 3. O C aqui, ó, 1/2. E o X é 9. Sobrou só o D. Show de bola, 9 vezes 1 dá 9. Se eu passo então pro lado do carro, fica menos 9, né? Sobre 2. Beleza? Então tenho 3 menos 9,5. Só preciso mais uma vez fazer o MMC aqui de 2 e 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Então tenho 6 menos 9, que isso dá menos 3. Se dá menos 3, né? Igual o meu D permanece aí. Beleza? Então 6 menos 9, isso dá menos 3. Menos 3 sobre 2 é o valor do meu D. Então eu já descobri todo mundo, até que enfim. Então tenho A, tenho B, tenho C, tenho D, tenho E, tenho F. Show de bola, o que é que eu faço agora? Preciso somar todo mundo, é o que ele quer na minha questão. Se é o que ele quer na minha questão, então o A menos 2, o B é 6, o C 1/2, o D menos 3/2, o E igual a 1/2, o F igual a menos 1/2. Espero que você esteja com o seu caderninho fazendo suas anotações, até porque são muitas informações que a questão passa, né? Beleza, então já tenho aqui o A menos 2, o B 6, o C 1/2, substitui todo mundo aqui. E aqui já de cara, ó, é tchá e é tome, morreu esse 1/2 aí, ó. E aí vai sobrar só esses caras aqui, ó. Denominador igual. Se o denominador é igual, eu posso só repetir esse denominador aqui. Menos 2 mais 6 dá mais 4. Denominador igual, só repetir o denominador e subtrair, já que é uma subtração. Então fica 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então 4 menos 2 sobre 2. E aqui é tchá e aqui é tome. Qual é o termo neutro da divisão? O 1, então ficou 4 menos 1. Pelo amor de Deus, não vai colocar o 0, cara. Não faz isso com a tua conta. 2 dividido por 2 dá 1 e não dá 0. Tem gente que corta e coloca 0. Não faz isso, tá? Então 4 menos 1, isso dá 3. A alternativa correta, então, letra A. De amor. De amor. Já que terminamos toda a nossa lista de função afim. Então, tá resolvido aí da minha apostila 1, mais uma vez para você que não tem minha apostila 1, vai estar o link aqui do meu site na descrição desse vídeo, e aí você entra lá, faz um cadastro, recebe minha apostila totalmente gratuita, tá? Vai receber um link no seu e-mail para você fazer o seu download. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Para você ainda que tá agora acompanhando o professor, deixa teu comentário aí. Professor, tá show de bola a tua aula. Professor, não, tá muito rápido, vai um pouquinho mais devagar. Professor, tá indo devagar demais, dá pra dar uma acelerada. Deixa teu comentário, cara, tô produzindo teus conteúdos, então, na hora que eu produzir aqui as aulas, eu produzo as aulas pensando em você. Então, deixa teu comentário, tua opinião, como é que você quer melhor aula, como é que você acha que ficaria melhor a aula, para eu poder ajudar vocês rumo a passar nesse vestibular aí, que é o maior sonho da vida de vocês. Quem sabe cursar um curso de medicina, engenharia e física, vai saber de qualquer um aí, tá precisando estudar para um vestibular. Então, deixa teu comentário aí embaixo pra gente produzir cada vez mais conteúdo melhor para vocês. Abração do professor.